Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 6. O tema da minha pregação hoje é o caminho para a santidade. Nós vamos hoje é a sexta pregação sobre Romanos. Nós vamos hoje acabar a introdução, graças a Deus. Sexta pregação sobre Romanos. Depois, eu vou um pouquinho mais rápido, né? Pelo menos até chegar ao versículo 16. Mas você pode ver, foram 6 pregações até agora de suma importância para nós. Coisas que não tem como. Vamos passar rapidinho, vamos para o principal. E às vezes a gente acaba deixando assuntos tão importantes para trás, como da semana passada e o das outras 5 semanas. Então, Romanos capítulo 1, versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Verso 6. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus e de nosso Pai, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aí, tá bom, meus irmãos? Como eu falei, o tema da minha pregação hoje é o caminho para a santidade. Para a gente não perder o foco, só uma rápida síntese do final da pregação da semana passada, para que nós possamos entender de forma melhor o que Paulo diz aqui no versículo 6 e no versículo 7. Semana passada eu tinha falado para os irmãos que a fé, como ele diz no verso 5, obediência por fé. As pessoas que se dizem cheias de fé, mas têm uma vida em desobediência à palavra, não são corretas. Porque a própria fé é sinônimo de obediência. Aquele que diz que crê, ele precisa obedecer. E Paulo é bem claro, obedecer aos mandamentos em forma de doutrina. Portanto, você vê pessoas dizendo, mas eu sou um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé. Mas anda total desacordo para com a palavra. É porque, na verdade, não tem tanta fé assim. Porque a fé sempre vai redundar em obediência. Eu falei para os irmãos também que aquela expressão, quando Paulo diz aqui, olha, Jesus Cristo nosso Senhor, no verso 4, ela tem um grande contexto histórico por detrás dessa frase. Hoje em dia, para nós, é fácil dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor. Não temos uma espada no nosso pescoço, não temos um revólver na nossa cabeça, ou não somos igual aos países muçulmanos, aonde você não pode nem ter a Bíblia em partes inteira, muito menos, nem professar a sua fé no cristianismo. Hoje em dia é fácil, no contexto de país que nós vivemos, dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas eu falei para os irmãos, quantos conseguem dizer que de fato são filhos de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, através de suas atitudes? Quantos adolescentes conseguem de fato dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor, quando lá na escola, todo mundo faz bullying com ele, dizendo, você não fica com ninguém, você não namora, você não faz sexo, não faz isso, não faz aquilo. Quantos conseguem dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor, mantendo a sua convicção e puro, no mundo podre e corrupto? Quantas mulheres conseguem dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor? Quantas esposas conseguem dizer? Diante de uma geração onde o empoderamento feminismo cresce a cada dia mais, e hoje em dia é normal a mulher ser a chefe da casa, inclusive a chefe da igreja. Você já viu, tem muitas igrejas em que é a mulher que manda. Pastor, porque ela é sozinha? Algumas sim, só a mulher. Mas algumas o marido está ali também. Só que ela que é a chefe. E sendo que a escritura é bem clara. Por exemplo, o homem é o cabeça da casa. Se ele não manda nem na igreja, você acha que ele vai mandar na casa dele? Se na igreja, na frente de todo mundo, quem manda é a mulher. Você acha que em casa, no secreto, ele que governa. Quem canta é o galo. Mas nunca. Mas quantas mulheres conseguem dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor? Lá em casa, quem manda é o meu marido. O cabeça do meu lar é o meu esposo. Eu sou auxiliadora idônea, mas quem governa é Ele. Tem que ser muito mulher de Deus para dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor com essas atitudes. Quantos maridos conseguem dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se guardando da incontaminação do mundo? Daqueles vídeos pornográficos lá no serviço na hora do almoço, daquelas fotos terríveis que todo mundo fica mandando no zap zap. Quantos conseguem? Está dando certo aí? Parou? A gente continua testando semana que vem. Não, se quiser, pode tirar daí, pode se ligar. Dá para ir? Bateria aguenta, por favor. Os irmãos, ora aí. Por isso que eu falei que é teste, teste, testando literalmente. Quantos maridos conseguem dizer que de fato
Jesus Cristo é o Senhor, com as suas atitudes, não traindo, colocando a esposa em primeiro lugar, porque é homem que é macho de verdade, homem que é verdadeiramente homem, com H maiúsculo, ele é tão homem a ponto de colocar a sua esposa em primeiro lugar, a ponto de dizer, eu amo a minha esposa mais do que a mim mesmo, porque foi isso que Paulo ordenou em Efésios 5, marido, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então é preciso ser muito homem. Dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor apenas com a boca e sem atitudes, não adianta nada. E como eu terminei falando da semana passada, que fé é justamente isso. Fé é obedecer. Dizer que crê, que tem fé, e não ser obediente, é a mesma coisa que não ter fé. Romanos 6,17, olha o que Paulo diz. Mas graças a Deus, outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer e de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha o que Paulo diz. Antes éramos escravos do pecado. Mas graças a Deus, nós viemos a obedecer a forma de doutrina que nos foi passada. Então, para você ver que quem tem fé, obedece. E obedece o quê? Óbvio que são as doutrinas. O que faz eu e você cristãos, o que nos faz filhos e filhas de Deus, não é o fato de uma experiência que você teve com Deus no monte, não. Não é você sapatear, rodopiar, não. O que de fato nos faz verdadeiramente cristãos é a obediência à forma de doutrina que nos foi entregue. É a obediência aos mandamentos. Que filho obedece. Conforme o ensino de Paulo, então nós podemos deduzir o seguinte: ninguém que não tenha se arrependido dos seus pecados e mudado de vida e passado a ser obediente, pode-se dizer que crê no Evangelho. Não. Desobedientes é porque não creem. Porque se nós cremos de fato no Evangelho, não tem como continuarmos com aquela nossa vida antiga, que nós tínhamos antes da conversão. Mas de fato, quem crê, quem é filho, muda a cada dia mais. Não estou dizendo que somos perfeitos, é óbvio que não. João é bem claro, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas o próprio João diz, aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro princípio dessa ministração hoje é o seguinte: o amor de Deus transforma as pessoas. Você pode repetir comigo? O amor de Deus transforma as pessoas. Versículo 6, diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Lembrando, Paulo está endereçando essa carta aos romanos. Os romanos não eram cristãos, muito pelo contrário. Roma era a cidade imperial, mas também era o centro da perversidade daquela época. Tudo que é tipo de coisa ruim, de pecado, de perversidade, de prostituição, estava ali em Roma. E você sabe, capital, a tendência é os pecados serem aumentados. No interior nós temos tráfico, temos prostituição, é claro que temos. Mas não se compara à capital. Eu não sei se você já foi à nossa capital, lá São Paulo, e você sabe que lá o negócio é feio. Tem ruas, quarteirões inteiros, só para prostituição, onde é normal. Mulheres, travestis, homens, ficar na rua, esperando os seus clientes. Era mais ou menos o que acontecia em Roma. O pecado, a permissividade, o paganismo, ainda tinha essa. Era uma cidade totalmente pagã, um lugar totalmente pagão, a ponto de ter o culto ao imperador. Você lembra que eles cultuavam César? César, de fato, era o senhor deles. Era um ambiente impróprio para uma igreja e um ambiente impróprio para se viver de forma santa. Mas justamente nesse lugar, Paulo escreve aqui no verso 6, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Depois no verso 7 ele diz, chamados para seres santos. Você consegue ver o contraste? Paulo vai lá onde reina o capeta e diz, vocês romanos, a partir de agora, a igreja de Deus está em Roma, vocês foram chamados para serem de Jesus. E quem é de Jesus é santo. Não interessa se a cidade de vocês é pagã, é perdida. Não importa. O que importa é que a partir de agora, vocês como filhos e filhas de Deus, precisam viver diferente do que essas pessoas vivem. E era isso que nós vimos ali em Roma. Pessoas absolutamente diferentes das demais, com uma vida inteiramente diferente da vida comum.
O normal, não só no Império Romano, mas também no Império Grego, era prostituição, era o homossexualismo. Aí Paulo vem e diz: vocês agora foram chamados para ser santos, separados para Deus. Aquelas pessoas já tinham sido separadas para não seguir mais o fluxo daquele mundo. Lembra quando Paulo disse lá em Romanos 12:2, nós vamos chegar lá? E não vos conformeis com este século. Talvez você que é mulher, você já fez a sua casa de gelatina lá para os seus filhinhos, né? Você pega lá a forma de desenho, seja do que for, e você põe o líquido, e o líquido toma a forma que você quer. Paulo usa mais ou menos essa ilustração, dizendo: olha, e não vos conformeis com este século. Olha, o povo está vivendo tudo errado, não está? Da mesma forma, hoje onde nós vivemos, o povo está vivendo tudo errado. Mas não se conformem, não entrem na forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Foi para isso que nós fomos chamados, para sermos diferentes. O interessante também diz que esse povo de Roma, eles se reuniam nas casas. São os pequenos grupos que nós temos. E Paulo ainda dá nome, olha, saúda a Priscila e Áquila, e a igreja que se reúne na sua casa. Então, para você ver, pequeno grupo é uma coisa, não que nós inventamos, mas é uma coisa que nós vemos em toda a Escritura. Mas a grande pergunta é a seguinte: o que de fato aconteceu para que esses cristãos, para que esses homens que até então eram ímpios, há tempos atrás, se tornassem discípulos de Cristo, abandonassem aquela vida de pecado, de permissividade, de perversão, e de fato começassem a obedecer a forma de doutrina que tinha sido imposta para eles? O que explica isso? Olha, a resposta aqui no versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. O amor de Deus, de fato, foi derramado sobre aquelas vidas. E todo aquele que diz que foi alcançado pelo amor de Deus, ele também vai ter a sua vida mudada. Ele também vai ter a sua vida transformada. Independente do ambiente. O ambiente continuava podre. Aquelas pessoas não. Aquelas pessoas, mesmo naquele ambiente horrível, tenebroso, elas começaram a viver vidas diferentes, para mostrar que o ambiente não tem o poder de fazer as pessoas. Eu sei que muitos dão desculpa. Ah, por que você foi para esse caminho? Ah, mas você não sabe onde eu moro. Você não sabe onde foi a minha infância. Ah, mas por que você bebe? Eu fui criado no meio de alcoólatras. Por que você usa droga? A minha família toda usa, no meu bairro é uma perdição que só vendo. Olha, por que você foi para a prostituição, para o sexo desenfreado? É porque minha família toda é assim. É porque o lugar que eu vivo contribui. Paulo disse para aqueles romanos serem santos, separados. Não façam o que todo mundo faz. Portanto, essa historinha, meus irmãos, de olha, somos frutos do meio, é mentira. Você não é fruto do meio. Se você é fruto do amor de Deus, se Deus derramou o amor dele sobre o seu coração, você não precisa viver como todo mundo vive. Você não precisa viver de acordo com o fluxo desse mundo. Não é porque você mora numa favela que você vai ser um favelado. Não é porque você vive no meio do tráfico de drogas que você vai se envolver com essas coisas. Claro que não. E a contrapartida também é verdadeira. Não é pelo fato de você viver num ambiente sadio, talvez cristão, que você vai dar a resposta certa. Se você tem dúvida, olha para Adão. Adão caiu, não foi na favela da Rocinha. Não. Adão caiu justamente no Éden, para mostrar que o ambiente não faz as pessoas. O contrário de Jesus. Jesus nasceu no meio de bichos, literalmente. Mas não se tornou como um deles. Jesus morreu no meio de 2 ladrões. Viveu no meio de pecadores, mas nem assim viveu como eles viviam. Eu sei que talvez você pense assim, pastor, mas a época que nós vivemos hoje em dia é outra. Hoje em dia, nem começou o verão, nem verão, né? Primavera, nem chegou ainda. Você sabe, as temperaturas aumentam e as roupas diminuem. É isso que normalmente acontece. Pastor, Paulo não vivia na época que nós vivemos hoje. Será? Eu venho falar para você, Paulo vivia numa época muito pior. E mesmo assim dizia, sede santos. Paulo vivia numa época onde os gregos adoravam Afrodite, sabe de que forma? Não era com incenso, com oferta, não. Era com sexo. No culto.
Tanto é que era um privilégio para os homens criarem as suas filhas desde pequena para serem sacerdotisas. E o que uma sacerdotisa fazia? Servia os membros. Como? Com oração? Não. Sexo desenfreado no culto. Eu não sei se você já viu aquelas estátuas gregas, pensador, desses esportistas, percebeu que todos estão sem roupa? É porque essa era a cultura da época. Você pensa que hoje as pessoas usam roupa curta demais. Na época do Império Grego de Paulo, nem roupa usava. Então nós não podemos dar desculpas dizendo, mas hoje o tempo é outro. Apocalipse 2,12, falando sobre a igreja de Pérgamo. Olha o que a Escritura diz. Conheço o lugar em que habitas, onde é o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. O lugar onde vocês aí, onde essa igreja foi implantada, é o trono de Satanás. Aquele lugar é horrível. Você pensa que o seu bairro, meu irmão, é o trono de Satanás? É nada, você não viu aonde que a igreja de Pérgamo foi colocada. Mas mesmo assim, um lugar onde Satanás reinava, olha o que diz. Mas sei que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Portanto, eu e você, nós temos duas opções. Diante da sociedade perdida de um mundo caído. Você pode escolher, ou você é um termômetro, ou você é um termostato. Pastor, qual que é a diferença? Termômetro, você sabe, está com febre, normalmente se coloca um termômetro. A temperatura é passada por termômetro. Tem pessoas que são dessa forma. Eles agem de acordo com a temperatura, de acordo com o ambiente. O termômetro, se a temperatura sobe, ele sobe. Se a temperatura diminui, ele diminui. Agora, nós fomos chamados para ser diferente. Fomos chamados para ser como termostato. Termostato é aquele aparelhinho que tem lá no freezer. Ele que regula a temperatura. Mas está um calor de 40 graus ali fora. Você taca ele lá no 5, vai gelar tudo ali dentro. Seja termostato, meu irmão, e não termômetro. Quando o amor de Deus de fato é derramado em nossos corações, independentemente do lugar que nós vivemos, veremos sempre vidas sendo transformadas. É isso que nós vemos na Escritura. Nós vemos Paulo, que era assassino, Saulo, que era assassino, sendo transformado em um homem de Deus, em um grande missionário. Nós vemos Moisés, que era assassino, também sendo libertador do povo. Nós vemos adúlteros, ladrões, pessoas desobedientes, sendo transformadas pelo poder de Deus. E se de fato o amor de Deus foi derramado em nossos corações, assim como foi derramado sobre os romanos, pode ter certeza, também mostraremos a mudança, daremos esses frutos. O interessante aqui, para encerrar esse princípio, é que é o seguinte, olha, em Roma era a capital do pecado. Mas mesmo na capital do pecado, eles foram chamados para ser santos. Portanto, é isso que você também tem que ser, meu irmão. Não interessa o ambiente familiar que você tenha, não interessa o ambiente de trabalho que você conviva, não interessa a sociedade, aonde você mora, não importa o local. O que importa é que mesmo lá você foi chamado para ser santo. Filipenses 2,15, olha o que diz. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha o que Paulo diz. Está tudo ruim. Mas vocês, mesmo em meio a uma geração pervertida e corrupta, deverão resplandecer como luzeiro. E é assim que nós temos que ser. Luz do mundo. É isso que nós somos chamados. Sal da terra. É para isso que você fomos chamados. Segundo princípio. Deus nos amou primeiro. Olha o que diz versículo 7. Você pode acompanhar comigo? A todos os amados de Deus. Não diz assim, né? A todos que amam a Deus. Ou a todos os que amaram a Deus. Não. Mas a todos os amados de Deus. Esses romanos, eles não eram amados. Porque eles tinham uma vida virtuosa. Porque eles tinham uma vida de obediência à palavra de Deus. Pelo contrário. Eles eram o oposto disso. Nem Deus eles conheciam, nem o Evangelho eles conheciam. Mas mesmo assim, eles foram amados por Deus. Tinham recebido o amor de Deus em seus corações. Você sabia que o mesmo se aplica a nós? Nós não somos amados por conta daquilo que nós fazemos. Que eu sei que a tendência é a gente pensar assim, né? Eu sou uma pessoa boa. Não mato, não roubo, não fumo, não bebo. Vou à igreja, sou fiel. Eu sou uma pessoa boa. Mas não, nós não somos amados por conta daquilo que nós fazemos. É o contrário. Tudo que nós fazemos para Deus é porque nós somos amados antes.
Não podemos inverter essas coisas. Efésios capítulo 2, Paulo é bem claro, explicando a nosso respeito. Falando a respeito de Jesus, olha, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que governa, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Que Paulo dizendo, era todos nós que andávamos nesse caminho. No fluxo desse mundo, no curso deste mundo, entre os quais também todos nós andamos outrora, todos, sem exceção. Paulo e eu e você também. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. É isso que todo homem é. Filho da ira de Deus, da desobediência. Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, eu amo essa expressão, mas Deus, não é por conta do que nós fazíamos antes, porque nós éramos igualmente essas pessoas aqui, iguais a elas. Todavia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha, nós andávamos pelo curso desse mundo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos deu vida, estando nós mortos. Você precisa, meu irmão, entender que você não é bom. Eu não sou bom. Você precisa entender que não há bons. Você precisa entender que Deus não precisa da sua ajuda, não precisa da minha ajuda. Toda vez que nós teimamos em ajudar, nós fazemos lambança. Foi assim com Abraão. Eu vou te dar um filho. Eu acho que vai demorar, Deus, deixa eu dar um jeitinho. Em vez de esperar Isaac, fez Ismael. Você sabia que nós, quando tentamos ajudar, nós também só pioramos? Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa. Tempo atrás, estava lá em casa lavando meu carro. E meu carro não é novo, mas a pintura dele era nova. Era, né? Não é mais. E eu estou lá e eu falei para o meu filho menor, para o Samuel, tem 6 anos, falei, filho, o pai está lavando aqui, lava o outro lado para o pai. Ele foi querer ajudar o pai. Sabe o que ele pegou para esfregar o carro? Escova de lavar roupa. E ó, rec. Chegou quase na lata, um pedaço do carro. Eu e você, quando tentamos ajudar a Deus, também só pioramos. Ou você acha que as suas obras são obras boas? Não é. Olha o que a Bíblia diz a respeito das nossas obras. Nossas obras são como trapos de imundícia. Pastor, o que é trapo de imundícia? Hoje, as mulheres, quando estão naqueles dias de mulher, elas usam absorvente. Antigamente não havia absorvente. O que as mulheres faziam? Cortavam pequenas tiras de pano e colocavam no lugar do absorvente. Aquilo ali era conhecido como trapo de imundícia. Aí Deus vem e diz para nós, as nossas obras que nós tentamos fazer na nossa força, não passam de trapos de imundícia. Portanto, nós não conseguimos o amor de Deus por conta daquilo que nós fizemos. Mas Deus nos amou e por conta disso fazemos as coisas. Terceiro princípio. Terceiro, quem é amado é santo. Ora, a santidade é a consequência do amor de Deus. Aqui ele diz, verso 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma. É interessante que ele diz, né? A todos que estáis em Roma. Todos, é óbvio. Estava se referindo à igreja, não a todos os romanos, que nem todos se converteram. A todos da igreja. E esse mesmo chamado é para nós. A todos que estáis em Roma, chamados para serem santos. Ou seja, vocês que moram no centro da perdição, onde é o trono de Satanás, sejam santos. Pastor, mas é difícil demais. É que talvez você pense assim, que santo por conta da conotação católica que você tem na mente, pelo menos a sociedade que nós vivemos, nós aprendemos de forma maciça, dessa forma, o que é santo talvez na sua cabeça? É aquela pessoa que tem uma auréola na cabeça, né? Oh, nunca fez nada de errado. A vida inteira fez coisas boas. Talvez o que vem à sua mente é alguém canonizado pelo Papa. Mas você sabia que não é isso que é santo? Santo, segundo a Escritura, é separado para o seu louvor. Separado. Então, onde você lê santo, você pode ler assim, separado. Assim como existiam alguns objetos no templo que eram separados
que eram tidos como santos. O Monte Santo. É que o monte era um monte santo? Claro que não. É que foi um monte separado para que Deus pudesse dar os seus mandamentos. Nós também somos separados. Separados do quê, pastor? Ora, de tudo aquilo que pode nos separar de Deus. É disso que devemos nos separar. É para isso que devemos nos santificar. Nos separar para aquele que nos amou. Porque se nós somos amados, a consequência é que seremos santos. Você precisa, meu irmão, ser separado lá no seu trabalho. Você precisa ser separado lá na sua família, lá no seu bairro, aonde você estiver. Você precisa entender que Deus te separou. E por conta de Deus ter te separado, você não pode pertencer a outro Senhor que não seja esse Deus. O verdadeiro cristão, ele não termina a sua vida sendo santo, como o catolicismo ensina. O verdadeiro cristão, ele começa a sua vida sendo santo. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,4. Que todo combatente, o seu objetivo é satisfazer o seu comandante, aquele que o arregimentou. Essa é a nossa função. Esse é o nosso objetivo, satisfazer o nosso comandante, Jesus Cristo. E como que nós satisfazemos a Ele? Nos separando, sendo santo, tendo a vida somente para Ele. E lembrando, o estilo de vida que os romanos tinham era um estilo terrível. Mulher tinha relação com mulher, homem tinha relação com homem. O povo era perverso, o povo era mentiroso, o povo era idólatra, o povo era pagão. Mesmo assim, no meio de uma sociedade dessa, Paulo vem e diz, sejam santos, separados. O resumo da epístola, basicamente de todas, é assim, saudação, como nós estamos terminando hoje, depois doutrina e depois aplicação da doutrina. Por diversas vezes você vai ver Paulo dizendo, ele então fala doutrina, depois diz, pois ou portanto, então ele vai aplicar. Eu sei que alguns dizem assim, olha, eu preciso viver a vida cristã, doutrina não é tão importante. Aqueles que se interessam por doutrina, ora, joia, que se interessem mesmo, mas para mim o mais importante é viver a vida cristã. Meu irmão, como que você vai viver a vida cristã se não for com base em doutrina? Se o seu modo de viver não é com base naquilo que a Escritura diz, você está vivendo errado. Toda a nossa ação deve ser com base naquilo que nós cremos. Ora, por que nós não somos como muitos? Tem algumas igrejas que têm culto de doutrina e de ensinamento, já deve ter ouvido, né? Tal dia culto de doutrina, de ensinamento. Você percebeu que nós não temos? Sabe por quê? Porque todo culto é de doutrina, todo culto é de ensinamento e de aplicação, aquilo que nós aprendemos. Simplesmente por isso, todo culto tem que haver ensino. Por que nós temos a posição de que somos contra o aborto, por exemplo? Por conta de uma convicção que nós temos, segundo a Escritura. O mandamento não matarás é não matarás. Agora imagina, se nós aceitamos que uma mãe mate o seu filho indefeso, como que nós vamos dizer por irmão não matar o outro? Então por que nós somos contra o aborto? É por conta de doutrina, por conta de ensinamento das Escrituras. Por que nós somos a favor de casamento hétero? Não entre casamentos de iguais. Por causa de Gênesis 2:24. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Porque Deus fez Adão e Eva, Deus não fez Adão e Ivo. É simplesmente por conta disso. Por que nós somos contra o roubo, o adultério, o homicídio? Por conta de doutrina. Por conta daquilo que a Escritura ensina. Então, não devemos dizer, olha, doutrina não é importante. As nossas atitudes são baseadas nas doutrinas. Por que Paulo orava? Ora, ele orava porque ele cria naquilo que era doutrina. E a mesma forma nós. E quarto, e último princípio para encerrar, o desejo de Paulo aos romanos. Verso 7, a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse era o grande desejo de Paulo para aqueles seus irmãos. Graça. Você já foi comprar, talvez, um picolézinho, daí depois você chupa, você olha lá, está lá, premiado. Você vai e pega outro picolé. Ou seja, o segundo foi de graça. Você pagou o primeiro, pelo segundo você não pagou. O que Paulo deseja aqui aos romanos é que eles tenham graça. Qual graça?
o favor imerecido de Deus sobre eles. É isso que eu e você precisamos. É isso que todo ser humano necessita. E Paulo estava explicando para os romanos o seguinte: olha, vocês não merecem o amor de Deus. Vocês não merecem as bênçãos de Deus. Da mesma forma comigo, da mesma forma com você, nós não merecemos o amor de Deus, não merecemos as bênçãos de Deus, não merecemos nem que Deus nos olhe com misericórdia. Mas Paulo diz, graça. Porque não é por conta do que nós fazemos, mas por conta daquilo que Deus fez. Todos precisamos desse favor imerecido. E a consequência, para encerrar, óbvio, é paz. Porque aquele que de fato recebe a graça de Deus, esse tem paz. A graça é a fonte que leva a um oceano de paz. E essa é uma atitude que todo cristão deve ter para com Deus. É uma circunstância que todo cristão deve sentir. É uma experiência, de fato, que todo cristão deve ter. Paz. Desfrutar de paz. Paz é o oposto de inquietação, de conflito, de insegurança, de infelicidade. A grande questão, a grande pergunta para mim e para você é: você tem paz para com Deus quando você deita a cabeça lá no seu travesseiro? Assim como diz a Escritura, deito-me e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Você tem paz em relação ao amanhã? Você tem paz em relação ao seu fim? Se Jesus voltasse hoje, você consegue ter paz dizendo: a minha salvação está guardada não por conta daquilo que eu sou, mas por causa daquilo que Deus é. Se Jesus voltar hoje, ou se eu for para Ele, eu tenho certeza que eu vou para o céu, não porque eu sou uma pessoa boa, não porque eu sou um bom pai de família, um bom profissional, uma boa dona de casa, uma boa filha, não. Eu tenho paz porque eu sei o que meu Salvador fez por mim. É isso que Paulo diz também em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, justiça pela fé, temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu pergunto para você, meu irmão, você de fato desfruta dessa paz? De saber que pode vir um furacão Irma, Maria, seja quem for, para cima da gente, que pode vir um terremoto, não sei das quantas, que pode cair um foguete e matar todos os brasileiros. Você tem paz para dizer: assim que eu fechar os meus olhos nesse mundo, eu vou abrir diante do Rei da Glória. E com meu Deus eu vou habitar para todos sempre. Você precisa, meu irmão, estar em paz com Deus e gozar dessa paz divina. Não estou dizendo que você vai ver apenas momentos felizes, não. Mesmo nós que somos cristãos, temos momentos difíceis, circunstâncias difíceis, mas a grande pergunta é, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, os problemas que a vida nos traz, você consegue ter paz para com Deus? Eu não estou dizendo paz para com o homem. Com o homem às vezes é difícil. Tentamos fazer de tudo, mas às vezes não conseguimos. Mas você consegue ter paz para com Deus? Para dizer: eu tenho paz para com o meu Deus. Muitos, infelizmente, querem ser apenas acadêmicos e querem saber teoricamente o que significa paz para com Deus. Porque no grego diz assim, no hebraico diz assado. Mas essa paz com Deus é muito mais que algo teórico. É algo que eu e você precisamos ter como experiência pessoal. Desfrutar da paz de Deus. E é esse o desejo de Paulo. Graça, favor imerecido. E o favor imerecido de Deus sobre nossas vidas sempre vai gerar paz. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor?